O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leandro Antunes. O curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Leandro Antunes. Estamos aqui, através do Saber Direito, tratando de direito do trabalho com o tema remuneração e salário. Já foram 4 aulas até agora, onde tratamos de diversos aspectos, de diversos assuntos, e hoje chegamos à nossa 5ª aula, onde trataremos acerca da proteção do salário e, além da proteção do salário, falaremos também acerca da equiparação salarial. Quando pensamos em proteção do salário, pensamos na irredutibilidade salarial, na intangibilidade salarial, na possibilidade ou não de realização de descontos. E quando falamos da equiparação salarial, pensamos naquelas situações em que os empregados, logicamente, teriam direitos ao mesmo salário, a receber o mesmo salário ou a mesma remuneração de um outro empregado, desde que alguns requisitos, obviamente, estejam preenchidos, e nós analisaremos quais são os requisitos. Bom, em primeiro momento, eu falo a você acerca da intangibilidade e da irredutibilidade. Posso pensar na irredutibilidade, que é algo que você já conhece, é algo que você já tem certa memória acerca do assunto, e você sabe que é um princípio constitucional. O artigo 7º, inciso 6 da Constituição, proíbe a redução do salário, salvo por negociação coletiva. Ou seja, o salário do empregado não pode ser reduzido, salvo quando eu enxergar previsão em acordo coletivo ou em convenção coletiva de trabalho. Fiquem atentos a isso, porque essa possibilidade que nós temos no artigo 7º, inciso 6º, como sendo, obviamente, uma exceção, ela não poderia ser exercida sem qualquer critério, em qualquer situação, né? Nós teríamos que efetivamente respeitar alguns direitos básicos e mínimos do trabalhador. Leandro, mas veja, eu posso reduzir o salário do meu empregado? Em regra, não. Mas se tiver previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva, então eu posso? Posso. Desde que não haja aqui qualquer tipo de afronta ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana. Eu não posso tratar meu empregado de uma forma que venha a causar algum tipo de vexame, humilhação. Eu não posso, por exemplo, pensar em pagar valor inferior ao salário mínimo. Em alguns casos, inclusive, vem-se admitindo essa redução salarial, desde que haja uma consequente redução da jornada. Eu realizo a redução da jornada e, obviamente, teria aqui uma redução do salário. Posso citar aqui para você um caso muito comum, um caso muito conhecido, notório, que foi o caso da crise econômica. Na época da crise econômica, muitas montadoras, por exemplo, de veículos, se viram na necessidade de reduzir a produção, justamente porque elas já não tinham mais tanta demanda. E aí vejam, se determinada montadora tinha 10.000 empregados e a demanda caiu, a demanda reduziu, ela não tinha mais como manter aqueles 10.000. O que ela ia fazer? Demitir 5 e ficar com 5? Não. Tinha uma previsão em instrumento coletivo, dizendo que, nesse caso, poderia ocorrer uma redução da jornada dos empregados com a consequente redução de salário. Vejam que isso nada mais é do que uma medida que serve para manter o emprego dos empregados. É melhor você ter uma redução de jornada com consequente redução de salário do que, logicamente, ter um desemprego. Então, é justamente aí que o nosso ordenamento jurídico, que a Constituição, quer chegar. É justamente esse ponto que a Constituição quer atacar. Se não bastasse o princípio da irredutibilidade, nós temos o princípio que é o princípio da intangibilidade salarial. Esse princípio da intangibilidade salarial, ele é previsto no artigo 462 da CLT. E tal princípio nos ensina que o empregado não pode sofrer descontos em seu salário. O empregado não pode sofrer eventuais descontos em seu salário, obviamente,
Porque, no final das contas, quem assume os riscos da atividade é o empregador. E se o empregador começar a realizar alguns descontos no salário do empregado, porque ele quer, ele passa nesse momento a reduzir os riscos, a dividir os riscos do negócio. Então é aquilo que a gente sempre diz, se quer realmente dividir os riscos dos negócios, ou do negócio, que divida também os lucros. E se passar a dividir os lucros e também os prejuízos, o empregado deixa de ser empregado e passa, no final das contas, a ser sócio. Essa intangibilidade salarial, essa impossibilidade de descontos, ela não é absoluta, como prevê o próprio artigo 462 da CLT. Vejam que o artigo 462 da CLT possibilita a realização de descontos em alguns casos, desde que, em caso de culpa, haja uma previsão contratual anterior possibilitando a realização desse desconto. Em caso de dolo, eu não tenho necessidade de previsão contratual anterior. Leandro, como assim? Como ficaria mais ou menos essa situação? Vamos imaginar que eu, empregado, contratado hoje pela minha empresa, trabalho numa loja em que venda produtos de vidro, produtos japoneses, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E eu sou um pouco desastrado e bato num produto, num vaso daquele e quebro o produto. O produto vai ao chão e quebra, era caro, inclusive. Vejam, a pergunta aqui que fica é a seguinte: será que o empregado pode ser descontado do valor desse produto? Será que o empregado efetivamente vai pagar por aquele vaso que ele quebrou? Obviamente que esse empregado não agiu com dolo. Esse empregado não agiu com vontade direta de atingir o resultado. Esse empregado agiu com um dos elementos da culpa, qual seja imperícia, negligência ou imprudência. E por ter agido com culpa, esse empregado pode sim ser descontado desde que haja previsão contratual anterior para tal. Vejam que, se o empregador não tiver realizado qualquer tipo de previsão contratual anterior, não há que se falar em possibilidade de desconto. Diferente do dolo. Quando você pensa no dolo, você tem a vontade direta de atingir aquele resultado. Então vamos imaginar mais ou menos o mesmo exemplo. Eu fui contratado pela loja de produtos, de vidro e tudo mais, e eu caminho pela loja e eu bato de forma desastrosa naquele vaso. Quando eu bato no vaso, o vaso balança, mas não cai. O empregador chateado me olha e diz que desse jeito eu vou acabar quebrando alguma coisa. Aquilo ali já foi o suficiente, já foi o bastante para eu ser tomado por uma situação, por um momento de raiva, e com raiva eu pego o produto e jogo no chão. Só que vejam, eu não joguei o produto no chão sem querer, eu joguei o produto no chão com vontade, porque eu quis, com dolo. Nesse caso, o empregado pode ser descontado, ainda que não haja previsão contratual. Muita gente me pergunta por que não há essa necessidade de previsão, mas a resposta é muito lógica. Já imaginou uma previsão contratual em que o empregador tivesse que convencionar que o dia que o empregado ficasse nervoso, o dia que o empregado ficasse fora de si, o empregado deveria indenizar o empregador? Não tem qualquer sentido, gente. Eu vou chamar a atenção aqui de vocês, em especial, de uma orientação jurisprudencial, que é uma orientação jurisprudencial que traz uma regra muito interessante acerca desse assunto, que é o OJ 251 da SDI 1. A OJ 251 da SDI 1, ela trata dos descontos em relação ao cheque sem fundos do empregado frentista, do frentista em bomba de posto de gasolina. O frentista recebeu um cheque, esse cheque é sem fundos, passado pelo cliente, logicamente, e a pergunta que fica no ar é: e o empregador, pode ou não pode descontar o valor desse cheque? Se a pergunta fosse feita tão somente dessa forma,
eu ia te dizer que não. Porque se o posto aceita cheque e o frentista aceitou o cheque porque o posto aceita e o cheque retornou por insuficiência de fundos, o empregador não poderia descontar, porque se realizasse o desconto, obviamente estaria, nesse caso, dividindo com o empregado os riscos da atividade. E aí, logicamente, não teria o menor sentido. Mas, por outro lado, eu te digo que a orientação jurisprudencial 251 da SD1 nos diz que se o frentista descumpre regras previstas em instrumento normativo, ou seja, um exemplo clássico, nós tínhamos uma regra num posto, no regulamento, de não aceitar cheque. O frentista, quando viu o cliente chegar, disse que o cliente era conhecido seu e que poderia aceitar o cheque daquele cliente sem qualquer tipo de problema. O que resolve fazer o frentista? Aceita o cheque daquele cliente, mesmo não podendo, mesmo o posto vedando tal recebimento. O frentista aceita e esse cheque retorna por insuficiência de fundos. Gente, se esse cheque retorna por insuficiência de fundos, podemos dizer aqui que, nesse caso, o frentista poderia ser descontado, justamente porque ele teve culpa nessa situação e, logicamente, ele desrespeitou uma regra anteriormente prevista, seja ela em regulamento de empresa, em contrato de trabalho, em acordo coletivo ou em convenção coletiva, com base no artigo 462 da CLT. Inclusive, o artigo 462, ele traz uma disposição para a gente, que é uma disposição que me parece óbvia e, sinceramente, nem precisaria ser inserida, que é a possibilidade de desconto por conta de adiantamento. Eu sou um empregado, que eu recebo, por exemplo, meu salário todo dia 15 e no dia 30. Óbvio que, se no dia 15 eu já recebi um adiantamento, no dia 30 o empregador pode me pagar o que resta descontando aquilo que eu já recebi. Isso é muito lógico, isso é muito óbvio. Obviamente, o empregador poderia realizar tal tipo de desconto. Agora, qualquer desconto fora e diferente disso que estamos falando, obviamente, seria considerado ilícito. Caso clássico que eu posso aqui citar a você é do empregador, por exemplo, que desconta do empregado quando o empregado não vende os produtos que deveria vender dentro da validade. É isso mesmo. O empregador convenciona com o empregado, vamos supor, tá? Isso é hipotético, eu vou dar aqui uma situação. Eu contrato um empregado para prestar serviços em uma farmácia e eu digo que remédio X, Y e Z tem prazo de validade até mês tal. E, obviamente, que o empregado tem que se apressar para vender aquilo ali. Mas como assim, se apressar para vender, ele vai na casa dos outros? Não, não. Quando o cliente chega, por exemplo, para comprar um remédio, ele oferece esse outro remédio que é genérico, que faz o mesmo efeito e tudo mais. Se o empregado não consegue vender o remédio até o prazo de validade, o empregador desconta aquele remédio do salário do empregado. Eu sei, você acha um absurdo, eu também acho. Inclusive, em algumas situações, o empregador pede para que o empregado assine um chamado vale, para que esse vale, obviamente, venha mascarar aquela situação. Como assim, Leandro? Mascarar aquela situação. O empregador sabe que o desconto é ilícito, que ele não pode fazer o empregado pagar por remédios vencidos. Senão, logicamente, ele estaria fazendo ali o empregador